A proposta a ser desenvolvida nesse vídeo consiste em implementar o cálculo de máximo divisor comum entre dois números inteiros maiores que zero através do algoritmo proposto por Euclides, utilizando o software Visual Turing 1.0, que é um software livre. O significado dos símbolos que a gente pode estar verificando aqui, que é o nosso alfabeto, significa o seguinte: o A é o maior número, que é um dividendo, o B é o menor número, um divisor, o C é o resto da divisão, o F é usado para controle marcando fim de resto, o I é usado para controle indicando início da fita, o A maiúsculo é usado para controle de divisão, o B maiúsculo é usado para controle da divisão no final do processamento e é utilizado para representar o resultado do MDC. E esse sinal significa que é um separador. Então vamos utilizar o cálculo do MDC com os valores 10 e 6. O 10 é representado aqui pelo valor usunário, com 10 elementos com A minúsculo e com 6 elementos com B minúsculo. Esse é o estado inicial da máquina. Aqui é o início do procedimento, né? E a divisão 10 por 6 é feita através de subtração sucessivas. Cada ocorrência do símbolo A é substituída por um símbolo A maiúsculo, e se existir um símbolo B, será substituído por um B maiúsculo. A contagem de A's e B's até que não exista mais símbolos B minúsculo ou A minúsculo. O símbolo C é escrito no final da fita após o símbolo de marcador para determinar o resto da divisão. Então vamos lá. Então ele vai estar correndo, vai estar verificando. Onde está A, ele coloca A maiúsculo. Onde está B, ele coloca B maiúsculo e vai indicar aqui o valor que ele está fazendo a subtração, né? E começa o procedimento até que todos os A's e B's representem o valor que está lá do outro lado. Então, olha lá, tem 3 C's, 4 C's, 5 C's e 6 C's, significando que existem 6A e 6B e vai ter uma subtração aí. Existe um erro nessa máquina, que é o seguinte: ele vai colocar um A mais maiúsculo. Feito isso, nesse momento, a gente verifica o seguinte: não existe valores com B minúsculo, todos são B maiúsculos agora, né? Então não existe símbolos B minúsculos para ser consumido. Observe que o símbolo A foi consumido, né? Mas teve um a mais. Se necessário fazer o acerto da fita, ou seja, o último A deve retornar a ser A minúsculo. Para continuar a divisão, devemos restaurar o valor do divisor contendo os B maiúsculo para B minúsculo, né? Então esse procedimento ele é feito por essa parte aqui de cima da máquina, né? Inicialmente a gente viu ele trabalhando apenas essa parte aqui, que era a parte do que vai estar fazendo a divisão, né? Então vamos lá. Ele vai substituir todos os símbolos B minúsculo por B maiúsculo e depois C por sinal de controle. Olha lá. Olha lá, B minúsculo, B minúsculo, B minúsculo, B minúsculo, B minúsculo, B minúsculo. E ele vai retornar, colocar o A minúsculo. Tudo que está C agora, que já é um novo cálculo, ele vai fazer o seguinte: vai colocar sinal de controle, né? E vai continuar a divisão por subtração sucessiva. Novamente, cada ocorrência do símbolo A é substituído por um símbolo A maiúsculo, se existir um B, que é substituído por um B maiúsculo, até que não exista mais símbolos B e A. Continua a máquina a funcionar, ele vai trocar os A
Agora, olha só ficou 4A minúsculo, né? Ele continua, coloca os minúsculos aqui, verifica os B, coloca em maiúsculo também e vai colocando o C para fazer a subtração sucessiva. 2A, 2B, terceiro A, terceiro B e o quarto A. Agora a gente observa o seguinte, né? Ele colocou 4A e 4C. E nessa situação, todos os símbolos A minúsculo foram consumidos. Ou seja, indica que chegamos ao final da nossa divisão de 10 por 6. Da primeira. Vamos continuar. Agora, o que acontece? Ele veio aqui no A, detectou a parte do A e veio para essa outra parte aqui. Essa parte aqui, ela é responsável para determinar o resto da divisão. Então, no final da divisão, podemos ter duas situações. Ou o resto é igual a zero, ou diferente de zero. Né? Identificamos que o resto da divisão é zero se todos os símbolos A's e todos os símbolos B's tiverem sido consumidos. Não é o caso agora. Nesse caso, chegamos ao fim do algoritmo e o resultado está no número de símbolos B maiúsculo, ou seja, o último divisor utilizado. Não é o caso que aconteceu aqui. Todos os símbolos C são construídos por sinal de marcação. Identificamos que o resto da divisão é zero se todos os símbolos A tiverem sido consumidos e ainda restarem símbolos B por serem consumidos. Não é zero, né? O resto da divisão não é zero. No exemplo, o resto aqui, ele é o quê? Ele é um resto 4, né? Como o processo de divisão é feito através de subtração sucessiva, o resto será sempre menor que o divisor. Dessa forma, o algoritmo de Euclides, o maior número, o último divisor, deve ser dividendo da próxima divisão. E o menor número, o resto, deve ser o divisor da próxima divisão. Então, nessa etapa aqui, ele vai estar verificando se o resto é 0 ou se o resto é 1. Vamos continuar a máquina e verificar o procedimento. Isso vai ser detalhado depois em outros vídeos, mostrando cada etapa com mais tranquilidade. Então, olha o que ele faz. Ele pega o valor de A, coloca os A minúsculo, vai tirando os valores de B. Ele está trazendo agora, ele está acertando o dividendo com o divisor. Né? Para cada símbolo B maiúsculo, é substituído por um símbolo de marcador. E escreve a partir do símbolo I, que é esse símbolo de início. Um símbolo A, né? Então, cada B que ele achar, ele vai colocando o marcador, como está aqui nesse caso, e vai colocando o valor de A minúsculo. Vamos pegar mais um para a gente verificar. Aquele B ali, esse B vai sumir, ficar um marcador. Ele vai retornar o carro e vai colocar aquele A como minúsculo. Então, ele está trazendo aquele valor daqui para cá. Agora, voltando para a esquerda, pegamos o primeiro símbolo C, escreve esse valor de marcador no lugar, voltamos a fita até encontrar um símbolo A. Andamos para a direita e após o símbolo do marcador, escrevemos um símbolo B. Isso nós vamos fazer daqui a pouco, assim que a gente conseguir colocar todos os A. Devemos ler a fita para a direita, sucessivas vezes, substituindo cada símbolo C por um símbolo de marcador e escrevendo um símbolo B à esquerda da fita, após o símbolo A. Até que seja encontrado o símbolo F, que é o símbolo final, que representa o símbolo F, é substituído por um símbolo de marcador, e andamos na fita para a esquerda, escrevemos marcador até encontrar o primeiro símbolo B. Isso é feito para garantir que a fita tenha somente os valores de dividendos e divisor. No final desse procedimento, terá somente símbolos A minúsculo e B minúsculos, representando o novo dividendo e o novo divisor da próxima divisão. No exemplo, né, que agora está 6 por 4, a fita será posicionada na fita, no símbolo I do início da fita, possibilitando o cálculo novamente da divisão a partir do passo 2. Após a divisão 6 por 4, obteremos o resto 2. Assim, o novo dividendo será 4 e o novo divisor será 2 para a próxima divisão.
Realizando as interações sucessivas do algoritmo de Euclides, a máquina nos leva ao estado que irá retornar o resultado. Vamos dar continuidade e a gente vê no final. Faltam dois símbolos B maiúsculo, outro símbolo de B maiúsculo. E agora nesse ponto ele vai colocar o valor do marcador e trazer, ele indica o final, né, como foi explicado. E agora ele vai trazer esses valores de C, vai colocar o marcador aqui depois do A minúsculo. E agora vai trazer esses valores de C, que são o resto, para que ele participe da próxima divisão. Ó. Todos B minúsculo, mais um B minúsculo, mais outro B minúsculo, e agora vai tirar o valor de F e colocar o valor de marcador. Feito isso, ele vai retornando, até que ele comece a fazer o mesmo procedimento de divisão. Agora está dividindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4. Né? Vai fazer as sucessivas divisões, colocando o valor de C novamente, né? Como explicado anteriormente, e faz o procedimento. Lá, 4B, vai mais um B agora. Ele vai acontecer aquele erro que eu falei, que ele vai colocar um A mais maiúsculo, que depois a gente vai consertar. Feito isso, agora a gente vai marcar os B minúsculos, consertar o A, marcar com o marcador a letra C, e agora fazer o procedimento para continuar a divisão. Agora ficou o que? Ele pegou os dois B maiúsculos, marcou os dois Cs, pegou 4B e olha o que acontece. Todos os A agora são maiúsculos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer agora o valor para nova divisão, que é constituído de 4Bs, né, que agora são A minúsculo, e o resto que é C, que é 2. Então fica 4, 2. Coloco o valor de final, coloco o marcador, agora vem trazer o B minúsculo, o segundo B minúsculo, e agora ele vai tirar o marcador, o F, né? Colocar um marcador, e vai trazer agora, vai fazer os valores, né? Tá fazendo nova, dividindo 4 por 2, né? Deu o valor a mais ali do A, trouxe o B, marcou novamente, tá verificando os passos da divisão e concluiu a máquina trazendo o valor 4 e 2, que é o nosso resultado.